6, do versículo 10 ao 12, nós vamos ler, depois oramos para declararmos isso, amém? Vamos lá? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação da riqueza de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Vamos orar? Pai de amor, sobre esta palavra nós oramos nessa manhã. Fala conosco, dá-nos espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento, que possamos praticá-la no nome do Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor nos conduzirá a essa prática, em Cristo Jesus, assim nós cremos e assim nós te pedimos, amém. Amém, irmãos? Então, prosperidade é mais do que dinheiro, prosperidade é mais do que acumular bens. É que hoje é muito forte isso. Então você fala, quanto você é próspero? É só olhar no meu Instagram, eu estou ali num jato, que eu fiquei perto dele e tirei uma foto, não é? Às vezes hoje as pessoas entendem isso, e você às vezes é pego por algo que o pessoal chama por aí de rica-vírus. Vocês já viram isso? Já ouviu falar nesse negócio de rica-vírus? Me picou. Você fala assim, pastor, eu estou fora desse rica-vírus. Às vezes o pessoal pega e fala, me picou, me pegou. Não, eu estou fora. Então a prosperidade verdadeira, primeira, atinge todas as áreas do seu ser. Então a primeira prosperidade que Deus quer é do teu espírito. Então, se você não nasceu de novo, você é o mais miserável de todos os homens da terra. Se não teve um novo nascimento, se teu espírito ainda não teve novo nascimento, você é miserável. É forte isso, porque a miséria começa a partir de você não entender quem é o seu Deus e quem te dá força para isso. Estava conversando com o irmão ali na porta, ele estava passando por uma dificuldade grande, e ele falou assim, olha, eu vou estar orando por você. Ele falou assim, olha, eu não preciso de oração, porque eu vou estar no comando, eu já sei o que fazer. Exatamente isso. Eu falei assim, essa pessoa não nasceu de novo, ela não entendeu. E às vezes você encontra pessoas aqui que elas falam assim, graças a Deus. Elas falam, graças a Deus, não, graças a mim, porque eu estudei, eu fui, eu me preparei, e olha quanto eu sou bom para poder fazer isso. A gente já entendeu isso? Então, deixa eu dizer para você, essa pessoa, ela é completamente miserável, porque a miséria dela está forte por conta da questão do quê? Ela não nasceu de novo, ela não depende de Deus, ela depende dela. E maldito o homem que depende do homem. Os irmãos também perceberam isso? Irmãos, eu não posso confiar em mim, na minha carne. Deixa eu dizer para você, eu creio em Deus o tempo todo. É aqui que nós estamos fazendo, esse aqui é o lugar para isso. E nós temos uma geração inteira que a confiança está baseada sempre no que elas fazem, no que elas têm, no que elas podem fazer. Então nós precisamos entender, a primeira prosperidade, fala do Espírito. E nós somos prósperos porque nós nascemos de novo. Nós temos Cristo conosco. Essa é a primeira prosperidade minha e sua. As outras elas vão vir sequencialmente. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Então, tem um trecho na Bíblia que diz o seguinte: homem insensato, te pedirão a sua alma, e o que tens para quem será a tua alma? Isso acontece comigo, com você. Se te pedirem hoje a tua alma, vamos dizer que acontece, Deus o livre, de você ter uma enfermidade ou alguma coisa, e o Senhor fala assim, eu estou requerendo a sua alma de volta. Como é que vai ser? Vai igual aqueles filmes, você vai ficar olhando para a sua alma, sua alma, e você sai do seu corpo, alguém já teve isso, e começa a olhar e fala assim, e agora, como é que vai ser, para onde eu vou? A questão é, nós precisamos perceber que o Senhor está conosco. Quando somos salvos, desfrutamos da paz com Deus, e essa é a base da nossa prosperidade. Então Deus está em paz comigo. Se eu morrer agora, Deus está em paz comigo, eu sei para onde vou. Essa é a verdadeira prosperidade, a primeira prosperidade da tua vida. Fala a primeira prosperidade tem a ver com Deus estar comigo, em paz comigo. Por isso que Deus tem paz comigo e com você. Por que Deus tem paz comigo e com você? Porque Ele já foi liberado em Cristo Jesus.
Tudo que Deus tinha de demanda, de ira contra você, já foi para Cristo Jesus, amém? Agora, mas também precisamos, pastor, ser prósperos na alma. Quantos têm alma próspera aqui? Então, muitos vivem em depressão, angústia, presta atenção nisso, feridas de alma e todo tipo de aflição no coração, não sabem coisa alguma da riqueza da palavra de Deus e nunca tiveram revelação do amor de Deus. Se você não sabe o quanto Deus te ama, dificilmente você consegue viver. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, e nós tivemos uma irmã que frequentou aqui conosco as células há mais de 5 anos atrás. Era uma venezuelana, e ela começou um relacionamento com uma pessoa. Não sei se os irmãos viram no jornal essa semana, e o namorado, ela desmanchou do namorado, o namorado foi e colocou o carro sobre ela, atropelou ela várias vezes, e infelizmente ela acabou morrendo. E eu estava conversando com essa pessoa, ela falava: pastor, como que nós temos a certeza de que Deus está conosco, a certeza de que você é amado? E ela falou: pastor, eu tenho tanta convicção de que eu sou amada, de que Deus está comigo, de que Deus não me abandona. Eu falei: então a tua alma começou a prosperar, porque quando nós sabemos que nós somos amados da parte de Deus, independente de circunstâncias, independente do que eu faço, independente de quem, na realidade, ou o que eu tenho colocado, você precisa perceber isso. Então, como que a minha alma prospera, pastor? Sabendo que eu sou amado. Então, você precisa entender isso. Então, a segunda prosperidade que nós temos, pastor, e agora eu preciso entender também, que a prosperidade da nossa alma é ter uma família estruturada. Você sabia que você ter uma família estruturada, você chegar em casa, isso é prosperidade? Os irmãos percebem isso ou não? Ter outra coisa que é muito importante, é uma esposa feliz. Olha para sua esposa, vê se ela está feliz com você. A minha não está aqui, a minha está a chegar. Irmãos, esposa feliz, a casa é maravilhosa, irmãos. Os irmãos estão junto comigo ou não? Tem um ditado nos Estados Unidos que diz assim: mamãe feliz, a casa está feliz. Os irmãos percebem isso ou não? Então, irmãos, ora para tua esposa ser feliz. Pastor, mas para ela ser feliz tem muita coisa que eu tenho que fazer, pastor. Eu não dou conta não, o Senhor sabe, você casou com ela, você pode abençoá-la, você pode orar com ela. Amém? Você perguntou se a esposa está feliz com você? Aí você canta para ela: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Ela fala: pastor, não é só isso, não dá só para cantar, tem coisas que tem que fazer. Amém, irmãos? Amém? Outra coisa, filhos crescendo no Senhor, não é prosperidade isso? Crescendo, seus filhos lá em cima, estão sendo ministrados, seus filhos estando no Senhor, isso não é bênção demais, amém? Isso é prosperidade. Deus nunca, presta atenção, muitos ganham dinheiro a custo de perder família. Irmãos, tem gente perdendo a família, eles não estão perceber isso, mas eles estão trabalhando tanto que eles estão perdendo a família. Tem gente que já negociou a família, o negócio já foi embora faz muito tempo, e uma das coisas que nós não podemos negociar é a nossa família. Eu vou, minha família vai junto. A Bíblia diz que onde um dorme, o outro também dorme. Onde o marido dorme, a esposa também tem que dormir junto, não é longe não. Mas pastor, é num quarto, é num cubículo, tem que estar junto, tem que estar perto. A Bíblia fala, onde um deita, outro também deita. Os irmãos estão juntos, irmãos, aleluia. Então você precisa entender que você não é um fracasso nessa segunda parte de prosperidade da alma. Você tem prosperado, amém? E por fim, nós precisamos de prosperidade no corpo. Então as pessoas acham o seguinte, hoje inverteu: primeiro você prospera no corpo, depois a sua alma fica feliz porque você está com um corpo bonito, depois você pega e vai para a parte espiritual. Isso aconteceu lá em Atenas, irmãos, há muito tempo. Paulo chegou lá. Isso não é de agora, não é de agora. Então presta atenção no que eu vou te falar. O corpo se torna um lugar mal assombrado. Já viu o corpo mal assombrado? Já viu ou não? É que não tem prosperidade. Você já viu gente que não cuida do corpo também? Sim ou não? Então o cabelo pode ficar desgranhado. Você já viu alguém, você já encontrou aqui na Europa, só a gente, alguém que vai no supermercado de pijama?
sem escovar o dente, com o cabelo tudo para cima. Alguém já viu esse jeito? Já viu? Quem já viu isso? Ele está nem aí com você. Você acha dele, que você pensa dele, estou nem aí. Mas presta atenção, ele não tem prosperidade no corpo também. E o Senhor fala para prosperar o corpo, presta atenção. Não sentimos prazer em coisa alguma. Você fala para a pessoa, você tem prazer em sair? Vamos sair para comer? Fala, não quero. Fala, vamos sair para isso? Não quero. Vamos fazer uma caminhada? Isso não dá. Vamos fazer um crossfit? Não quero também, isso não dá. Vamos fazer uma corrida? Não quero também. Presta atenção, a pessoa não quer prosperar também no corpo, amém? Amém? Tem muitas pessoas que não importa quanto dinheiro você tem acumulado, sem saúde, prosperidade financeira não faz sentido. Então fala assim, o Senhor tem me dado saúde. Então o desejo do Senhor é que os seus filhos sejam plenamente prósperos. Fala, eu sou filho de Deus, e eu serei próspero na plenitude, espírito, alma e corpo. Quantos me entendem aqui? Então amém? Então vamos começar no texto aqui. Vamos entender isso para nós trazermos a nossa oferta das nossas missões. Amém? Vai ser esse final de semana e o próximo. Às vezes você não está preparado, você não veio, mas se prepara. Ou se você tem aí no banco algo, é o que Deus que te deu para nós entendermos isso. Pastor, nós entendemos que o Senhor tem me dado e nós vamos hoje apresentar diante do Senhor. Presta atenção, a fidelidade se expressa no pouco. Eu estava conversando com um casal essa semana, nós fomos tomar um pequeno almoço, prosperamos, irmãos, foi bênção, pequeno almoço abençoado. Tinha lá pão, tinha rissóis, estava bênção, fui lá com eles, estava lá junto com eles. E é interessante que o texto diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Fala, fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, como que a gente pode entender essa questão? Por exemplo, quem aqui escolheu a esposa pelo caráter? Quantos aqui entenderam isso? E tem que ser pelo caráter. Nossas escolhas têm que ser feitas pelo caráter. Por que é muito importante você entender? É que você entender que alguém é fiel. Por exemplo, a pessoa é fiel em pouco que é dado para ela, no muito ela é colocada. Os irmãos entendem que isso é uma forma de prosperar? Por exemplo, eu tenho a minha esposa, eu lembro que me casei, quando me casei com ela, alguns detalhes eu não conseguia ver pela minha imaturidade, mas hoje eu entendo que na minha maturidade hoje, a escolha foi certa. Para a questão de cuidado dos meus filhos, de estarmos juntos, então eu via pouca coisa quando eu me casei, mas agora eu consigo ver o muito que nós estamos sendo colocados, a fidelidade do Senhor. Os irmãos entendem isso ou não? Então isso é muito importante para você entender as expressões da fidelidade. Uma coisa importante, como podemos saber se alguém possui um bom caráter de acordo com a Escritura? Não podemos avaliar, presta atenção, simplesmente pelo charme, pela eloquência, pela personalidade atraente. O Senhor está dizendo, é fiel no pouco, sobre muito vai ser colocado. Quem não é fiel no pouco, sobre o muito não é colocado. Amém? Irmãos, às vezes as irmãs reclamam, mas deixa eu dizer para você, às vezes você reclama do homem que não trabalha, mas ele mostrava que ele já não trabalhava lá atrás. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, o que é isso? Não, irmãs, casa com um homem trabalhador. Não, pastor, que é isso? Você está atacando os homens? Não, eu sou homem, posso falar para você. Casa com alguém que trabalha. O cara gosta de trabalhar. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, não tem como, vai pegar, vai colocar. Eu conheci um irmão, tem um cabeleireiro aqui no nosso meio, irmãos. Ele trabalha desde os 14 anos de idade. 14 anos de idade, já estava cortando o cabelo. Falei, irmãos, aí falar para você como é que é isso. Então tem trabalho, tem que conhecer alguém que tem caráter, alguém que gosta de trabalhar, está junto, está firme ali. Os irmãos entendem isso? Ajuda você a escolher o seu marido, não? Mas pastor, o que seriam as coisas pequenas? Vamos entender. O Senhor explica que as coisas pequenas são riquezas de origem injusta. E o que é uma riqueza de origem injusta, irmão? Por exemplo, Deus te deu um trabalho de 8 horas. Você fica às 8 horas trabalhando.
8 horas, mas assim, sem sair do lugar, sem ir na casa de banho. Então é riqueza de origem justa. Os irmãos percebem isso ou não? Então, essas riquezas que nós temos no mundo, nas coisas do mundo, ele fala para você tem que ser fiel. Porque se você não for fiel às riquezas de origem justa, sobre o muito você não vai ser colocado. Agora, quais são as riquezas de origem maior? Por exemplo, isso aqui é uma grande riqueza. Vocês não têm noção da riqueza que está aqui dentro, são pessoas. Isso é o mais importante do reino de Deus. São pessoas. Por exemplo, você tem um líder de célula, nós fazemos isso aqui. O líder de célula não é fiel no dízimo e na oferta. Vamos colocar, Deus está colocando para ele, às vezes, que ele ganha um salário mínimo. E ele tem ali, eu falo, irmão, nós entendemos que você é um líder conosco, então você participa financeiramente conosco. Os irmãos estão juntos ou não? É a mesma coisa da minha casa. Eu tenho ali minha esposa, eu tenho que participar financeiramente, eu tenho que estar junto financeiramente. E aí a questão é o seguinte: quando Deus vai nos dar muito, Ele vai ver quem é fiel no pouco. Então o líder que está conosco, junto conosco, ele precisa o seguinte: irmão, você está dizimando, ofertando? Eu não estou atrás, os irmãos sabem disso, que eu não fico perscutando, deu dízimo, não deu. Não, nós não fazemos isso. A questão é o seguinte: se a pessoa não é fiel no pouco, como é que ela vai cuidar de muita gente? Que é a riqueza de origem espiritual. Os irmãos entendem isso? Então a pessoa não dá o dízimo, mas ela quer multiplicar. Ela não dá o dízimo nem a oferta, mas ela quer que as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural. Por exemplo, hoje nós estamos numa oferta. Irmãos, eu acredito muito e plenamente nessa questão de missões. Eu aprendi, comecei a ter maior revelação com o irmão do pastor Davi. Um dia eu fui no local, ele construiu num local, uma cidade que não deve ter 7.000 habitantes, deve ter 7.000 habitantes aquela cidade. Ele construiu uma igreja para 7.000 pessoas. Aí você fala assim, eu perguntei para ele, de onde vem isso? Qual? A gente quer saber os códigos, né? Qual o código? Qual o código de prosperidade? Ele falou, eu invisto em missões. Quase 40% das arrecadações eram colocadas em missões no Peru, eram colocadas em missões nos Estados Unidos, em outros lugares. A missão, ela é importante. Então, quer dizer, aquilo que Deus tinha dado para ele, que era riqueza de origem justa, que é o que dá para o povo, e o povo trazia para ele, ele pegava aquilo e revertia para a riqueza de origem espiritual. É assim que funciona a tua vida, é assim que nós precisamos prosperar. Deus te dá algo de origem injusta. Os irmãos entendem? O dinheiro que passa, mas você precisa entender que Deus vai te colocar no muito. Os irmãos percebem isso ou não? Amém? Então, todavia, nós santificamos quando damos o dízimo. Então, por exemplo, tudo que passa na sua mão, você dá o dízimo. Por exemplo, você está dando hoje o dízimo da sua semana. Você está dando os primeiros momentos do seu dia ao Senhor. Você fala assim, a minha semana começa hoje. Hoje é domingo, primeiro dia da semana, amém? Primeiro, você dá ao Senhor esses primeiros dias, e você está santificando a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Você está colocando, você precisa entender e perceber isso. Tudo que vem para as mãos de Deus, como você entregando, Ele santifica. Então por isso que dízimo é primeiro, oferta, o que nós pensamos é o primeiro, é o Senhor quem está nos colocando nisso. Abre lá em Romanos 11:16, você vai entender bem isso. Olha lá. Olha o que diz: se forem santas as primícias da massa. Lembra vocês já comeram aquele pão da primeira massa? Os irmãos já viram aqui? Da massa mãe? Alguém já comeu esse pão aqui ou não? Portugal? Já comeram? Eles falam assim, pão da massa mãe. Alguém já viu a origem da massa mãe? É um pão que ele teve origem na primeira massa, na primeira fermentação, foi tirado. Foi tirado dali para quê? Para ser agora multiplicado em outros pães. Então aquele fermento multiplicou em muito. É assim que acontece com o Senhor. Quando você traz algo para o Senhor, quando você tira algo seu, que o Senhor te deu, que Ele te deu 100%, e você traz para a presença do Senhor, o restante Ele santifica. Olha, Ele diz, igualmente será na sua totalidade. Fala, eu vou viver a totalidade daquilo que Deus tem para mim, eu vou viver totalmente diante do Senhor, porque a raiz, a origem do que tem me dado é tudo o Senhor, não sou eu, é o Senhor quem tem me dado, porque se a raiz for santa, também os ramos serão santos. Os irmãos entendem e percebem isso?
Por isso que nós entregamos diante do Senhor. Então, por outro lado, a verdadeira riqueza se refere a unção e sabedoria. Fala para a verdadeira riqueza é unção e sabedoria. Quantos creem nisso? Então, às vezes você tem muito dinheiro, mas não tem sabedoria para tocar. E nós precisamos entender, pensamento comum é que se formos fiéis nas coisas espirituais, o Senhor nos dará prosperidade financeira. Não é assim, não é. Pastor, eu estou indo no culto, então Deus vai me dar. Eu fui na célula, toda semana Deus vai me dar. Não é assim. Deus funciona dessa forma, que Ele fala para mim e para você. Se você servir bem, eu te confiarei o dinheiro, mas Ele disse, se você for confiável em lidar com dinheiro, eu confiarei a verdadeira riqueza. Porque às vezes Ele te dá o dinheiro e você não sabe lidar com ele. Alguém está aqui comigo ou não? Você pede sabedoria para Deus, para você lidar com o seu dinheiro? Porque você vem de repente, a semana passada, o Jorginho eu aqui, dá o testemunho dele, foi bênção demais o testemunho dele. Mas a questão, e agora o que você vai fazer? E agora, José, a festa acabou, o dinheiro terminou, roubaram tudo, e agora, José? Foi o que aconteceu com ele, e agora, como é que você vai fazer? Não tem dinheiro na conta, não tem como fazer mais nada, acabou tudo, mas sobrou o dízimo. Ele falou a semana passada, sobrou o dízimo, era a primícia da massa. Ele falou que por causa da primícia da massa, o restante não foi mexido. Ele recuperou tudo, voltou tudo, porque o banco tinha dito para ele, olha, eu não sei o que nós vamos fazer, provavelmente essas questões não serão resolvidas, mas o Senhor está ali. Então, se você me servir bem, eu te confiarei dinheiro. Presta atenção, mas ele disse o seguinte, se você for confiável em lidar com o dinheiro que eu estou colocando nas tuas mãos, eu vou te dar a sabedoria e a verdadeira riqueza. Irmãos, a sabedoria ela vale muito. Pastor, quem que fez isso na Bíblia? Quando conhece Salomão? A Bíblia hoje é muito falado de Salomão. Salomão começou a liderar com 20 anos de idade. Os irmãos sabem disso ou não? 20 anos de idade. Ele substituiu seu pai Davi, ele tinha 20 anos de idade. Quando ele entra para reinar, tinha uma oferta que tinha que ser dada. Era um novilho que tinha que ser dado diante do Senhor. Um só. Ele pega e separa 1000. Ele fala o seguinte, se é para ofertar, eu vou ofertar pelos outros também. E ele separa 1000, porque ele tinha pedido para Deus o seguinte, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, porque eu não vou saber reinar como meu pai fez. Eu não sou um homem que tem as mesmas capacidades que meu pai. Eu não sou um adorador, mas eu preciso prosperar. E Deus fala para ele, eu vou te dar sabedoria e unção para você reinar. Então a questão maior, a riqueza de origem espiritual é unção e sabedoria. Então às vezes as pessoas acham que a sabedoria está em muitas coisas, mas basta o Senhor trazer algo para você, aquilo se multiplica. Os irmãos entendem isso que eu estou dizendo ou não? Então presta atenção, esse exemplo de Salomão está lá em 2 Crônicas, capítulo 1, ele diz o seguinte, que Salomão, no verso 5, abre para mim o verso 5, lemos que Salomão foi até o tabernáculo e ofereceu quanto? 1000 sacrifícios diante do Senhor. Também o altar de bronze, olha lá, Salomão ofereceu ali perante o Senhor, sobre o altar de bronze, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre 1000 holocaustos, era só um, era necessário só um, mas ele ofereceu 1000. Os irmãos entendem o que é sabedoria? Ele falou, ele recebeu de origem espiritual, sabedoria e unção, para ele reinar, mas ele falou, o que o Senhor tem me dado, são 1000 cabeças de gado. O senhor imagina o que Deus tem colocado para nós? Os irmãos entendem? Quem nos teria a disposição de oferecer um rebanho com 1000 cabeças de boi, quando o Senhor requer apenas uma? Quem seria aqui? Tem alguém aqui rei do gado? Não tem? Mas deixa eu falar para você, isso é generosidade. Então eu pergunto para você, você quer ser alguém generoso? Às vezes os irmãos vêm falar comigo, o Senhor toca no meu coração para ser generoso. Essa igreja é generosa, irmãos. Essa é uma igreja generosa diante do Senhor. Eu creio que o Senhor tem colocado você como alguém generoso. Amém? Quantos enfrentam muitos problemas que pensam em pedir dinheiro, mas não existe realmente problema financeiro, existe problema de sabedoria. Você sabia disso?
Tem gente que pede dinheiro o tempo todo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas a questão é sabedoria. Às vezes vem uma sabedoria com um salário mínimo. Eu tenho irmãos que eles recebem um salário, irmãos. O salário hoje é 780, é isso? Com todos os descontos? Colocando 780. Tem irmãos que conseguem viver, tem gente que ganha quase 3 mil e não consegue. Porque a questão é sabedoria. É você entender a fidelidade, é você entender que o Senhor tem te colocado. Amém? Uma gota de sabedoria de Deus pode resolver qualquer problema. Uma gota de sabedoria. Um pouquinho de sabedoria dele pode. A verdadeira riqueza é a sabedoria de Deus. Isso é o que eu e você precisamos. Fala diante do Senhor. Fala, é isso que eu preciso. Eu preciso de sabedoria de Deus. Amém? Só que tem irmãos que eles são obstinados. E tinha um general de guerra, um almirante é de navio, que ele estava com um navio de guerra. E ele falava que nada poderia pará-lo. E um dia ele estava no mar, estava indo em direção à guerra, e ele viu uma luz na frente dele, e ele começou: aqui é o almirante, eu te dou um comando, sai da minha frente. E a luz, ele continuou, aqui é o almirante, estamos numa fragata, estamos aqui num navio de guerra dos Estados Unidos, sai da minha frente. E a luz se aproximando. Pela 3ª vez eu te comando, eu sou o almirante tal, sai da minha frente. Aí do outro lado escuta uma voz no rádio: aqui é o João, eu falo para você sair da frente, que aqui é o farol. Às vezes você acha, deixa eu dizer para você, a palavra é o farol. A palavra de Deus é o farol. Cuidado para você não ir contra ela. E não achar que você pode mudar o sistema de dízimos e ofertas pela palavra ou porque você escuta na internet. O que a palavra de Deus diz é. E você não pode colocar: mas eu estou indo contra, eu sou o almirante. Vai, você vai entrar no meio de rochas. Foi o que aconteceu com aquele navio, né, aquele transatlântico que passa. Eu vou passar na beira ali da Itália, não sei do lugar que ele passa. Quando ele passa, ele tomba o navio. Às vezes nós confiamos demais em nós. Sabedoria é do alto, a unção é dele, a vida é dele, a glória é dele, é ele quem tem, é ele quem pode. Então, irmãos, seja esse exemplo, pegue esse exemplo. Quantos estão junto comigo? Então a palavra de Deus é o farol. Onde você se submete a ela, é onde você vai prosperar. Onde você não se submete à palavra de Deus, é onde você vai afundar. Tudo é palavra. Se você se submete à palavra, você tem sabedoria, graça e força. Mas aonde você não se submete, vai haver fundamento. Vai afundar. Pastor, tem como resgatar? A gente resgata. Mas a questão é você lidar com afundamentos. Os irmãos estão junto comigo aqui ou não? Pastor, ele naufragou. Então não discuta com a palavra de Deus, amém? Esses não são conceitos humanos, mas divinos. O que Deus fala, nós só obedecemos. Fala para quem está do seu lado: melhor obedecer. Esse é o alfabeto de Deus, amém? Fala glória a Deus. Segundo ponto, a fidelidade é expressa no alheio. Pastor, primeiro, a fidelidade é expressa onde? Nas riquezas de origem iníqua. O que Deus tem te dado de origem iníqua? Segundo ponto, as riquezas são expressas naquilo que é de origem alheio. O que é o alheio? Abrem lá em Lucas 16:12. Olha o que diz. Então a fidelidade é o pouco, nós entendemos. O pouco é sempre um teste para nós todos. Alguém já teve teste no pouco aqui ou não? Você já teve poucas pessoas na sua célula? Comecei a célula de jovens com 3, mas era maravilhoso, as cadeiras ali em volta, oramos, declaramos, o Senhor nos chamando à existência. Alguém já começou com um salário mínimo? Lembro quando eu comecei a trabalhar no hospital, meu primeiro salário, a pessoa falou: mas você não se importa de ganhar isso? Não, eu estou começando, eu estou aprendendo.
eu não sei muita coisa, mas você pode ganhar mais. Não, eu estou começando, Deus está me trazendo para cá. Então, o que é alheio, irmãos? Olha o que é importante você entender aqui. Se nos tornamos fiéis na aplicação do alheio, quem nos dará o que é vosso? O que é alheio aí, irmãos? Então presta atenção, o Egito tornou-se, presta atenção, a nação mais rica da sua época por causa de José. José foi fiel ao faraó. Você é fiel ao patrão que Deus te colocou, ou você reclama dele? Isso é alheio. O lugar que Deus te colocou para trabalhar, onde você tem a origem da riqueza, você reclama. Mas tem pessoas que gostam de reclamar o tempo todo, e reclama do patrão, e reclama do carro, e reclama disso, reclama daquele outro. Essa empresa não tem. Irmãos, eu vivi dentro de um hospital, é um lugar terrível. Alguém já ouviu o rádio corredor aqui? Não? Era a rádio corredor, eram as informações, tinha gente que sabia de tudo. Vai mandar embora, não vai mandar embora, você viu? Aumentaram o salário de fulano, não aumentaram o nosso, fizeram com você, não fizeram com ele. Os irmãos estão junto comigo ou não? Então José, presta atenção nisso, ele tinha que trabalhar duro para um ímpio. Pastor, eu preciso continuar trabalhando duro para quem é patrão. Irmãos, às vezes Deus quer trabalhar com você, e quer trabalhar com você nessa situação. Eu lembro que eu tinha um patrão que era difícil demais. Não sei se ele está assistindo na internet, ele vai assistir isso. Mas eu lembro, o nome dele, presta atenção, era Pantaleão. Pantaleão, irmãos. Pantaleão. Era o chefe da UTI. Um bigodão, parecia aquele Leôncio, lembra do Leôncio do Pica-Pau? Tinha um bigodão assim para cima, assim, ele falava, aquele bigodão começava a mexer. Ele chegava ali, e aí, como que está a UTI? Vamos passar visita. Ele passava visita, ele começava a mudar tudo. Eu falava, mas assim não vai funcionar. E a questão é, eu sou fiel ao lugar que Deus me colocou com ele, mas ele era ímpio, mas eu tenho que ser fiel. Então ele está dizendo, a fidelidade tem a ver com isso. Muitos irmãos não se empenham quando ele está servindo a outros. Não tem empenho seu, você é cristão, você tem que se empenhar. Irmãos, a primeira geração de cristãos era escravo, não ganhava nada, mas eles estavam se empenhando em ser escravos. Não tinha dinheiro nenhum, mas eles se empenhavam em estar ali na escravidão. Eles se reuniam 6 horas da manhã, porque às 7, 8 horas eles tinham que estar na casa dos seus senhores. Era o lugar onde eles comiam, eles bebiam, eles levavam algumas coisas. Então Deus está chamando a gente para algo alheio. Nós estamos chegando, nós estamos num país que não é nosso país. Eu não nasci aqui, mas eu tenho como meu país, como a origem da minha família. E eu vim para cá, e eu preciso ser fiel aqui. E como que eu sou fiel aqui? É não falando mal, é não distorcendo, é não entrando em contendas aqui nesse lugar. É eu podendo abençoar os governantes, abençoar as câmaras, abençoar todas as pessoas, mesmo que tenha em detrimento de situações que eu e você estamos a passar. Então presta atenção, toda colheita começa com uma semente. Qual a semente que você tem lançado nessa terra, irmãos, portuguesa? Qual a semente que você lança no seu casamento? Qual a semente que você tem lançado na sua família? Qual a semente que Deus tem colocado? É alheia. Ai, pastor, não sabe a família que eu tenho, o lugar que eu tenho. É semente alheia. Seja fiel. Seja fiel naquilo que Deus está te colocando, nas pessoas que Deus te dá aqui. Quantos estão junto comigo? Fala o pastor. Então nunca menospreze o poder de uma semente. Nunca menospreze. Mas é só uma pessoa, não menospreze. Mas é só um lugar, não menospreze. Presta atenção, José prosperou muito aonde ele estava. Quantos estão comigo? Então aprenda a semear. Não é porque você é cristão que Deus vai prosperar você automaticamente. Não é. Pastor, eu sou cristão, Deus vai me prosperar automaticamente. Não é assim. Precisa de semeadura. Precisa semear. Precisa ter semeadura, irmãos. Os irmãos estão comigo ou não? O lugar que você trabalha, as pessoas que estão com você, volta a honrar os seus começos. As pessoas que estão com você, você tem contato ainda. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei a trabalhar, eu recebia um salário naquele hospital, e era um salário muito baixo, não dava para pagar todas as minhas contas. Então eu tinha que trabalhar no segundo hospital e no terceiro hospital fazendo plantão.
Então eu fazia plantão em 3 hospitais. Às vezes eu ficava 15 dias fora de casa. 15 dias sem entrar em casa. E eu me casar. E quando eu ia me casar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que juntar dinheiro. Eu falava, Senhor, me ajuda a juntar dinheiro. Mas eu não podia esquecer da minha semeadura. E dos lugares onde Deus estava me colocando. Passados 5 anos no lugar que eu estava a trabalhar, todo final de mês, todo final de ano, tinha participação nos lucros do hospital. Irmãos, foram vários anos seguidos, eu recebia participação nos lucros. Agora fala assim, foi Deus quem fez. Era Deus que me colocava, era Deus que me estabelecia naquele lugar. Os irmãos estão entendendo isso? Então tudo começa, não menospreze o poder de uma semeadura, de um primeiro salário, de onde você foi colocado, do lugar que Deus te estabeleceu. Os irmãos estão junto comigo ou não? Amém? Amém? Deus prometeu multiplicar a sua semente, que é semeada. Às vezes ainda não nasceu, não deu limão, presta atenção, não subiu o pé de limão, ainda não deu um fruto, mas quando tiver os frutos, vai dar semente, e os primeiros frutos das sementes que darão, você vai continuar semeando. Quantos entendem isso? Amém? Mas pastor, não a semente do banco de semente que o Senhor tem me colocado no bolso, como é que eu faço, pastor? Não menospreze o que Deus tem colocado para você. O Senhor está multiplicando muitas pessoas, as pessoas estão achando que a prosperidade é para elas. Prosperidade que nós estamos tendo é para servir o reino, é para estarmos no reino, para nós entendermos que o Senhor tem nos dado aqui nessa terra. Quantos entendem isso ou não? Quando o povo não tinha mais o que trazer para comprar pão, José lhes deu semente. Olha lá, abre lá em Gênesis 47, 23. Eles não tinham mais como trazer, mas olha o que acontece. Toda vez que não há mais nada, começa a semear. Pastor, não tem mais pão para comer, começa a semear. Onde não tem mais o que fazer, começa a semear. Esse é o princípio muito importante. Então, se você tem sempre semeadura, algo Deus vai multiplicar. Olha o que diz, então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós, outros a vossa terra para o faraó. Aí tendes sementes para semear a terra. Então, se você chegou em Portugal e ainda não semeou, chegou o seu momento de fazer isso. Semeadura faz parte da colheita nessa terra. Pastor, eu ainda não entendi. Então a primeira coisa que você compra, você chega numa terra nova, começa a semeadura, começa a semear. Pastor, em todas as áreas? Em todas as áreas da sua vida. Você já adotou, você já pediu para ser adotado por um português? Você foi adotado por um português na sua casa. É verdade, irmãos. Alguém te fala, você é muito bem-vindo nessa terra. Isso é semeadura, os irmãos estão junto comigo ou não? Alguém já te colocou? Eu lembro do Felipe, quando ele veio para cá, ele chegando aqui, ele foi adotado na faculdade dele, pelo doutor Olímpio, é um reitor da faculdade, da PUC, é isso? Politécnica do Porto. Ele chegou lá, o favor de Deus fez ele ser adotado. Como ele foi sendo adotado, a família começou a ser impactada. Os irmãos entendem a semeadura? Quando você é adotado por alguém te pega aqui, dentro da situação, ele não está aqui, o doutor Olímpio, mas ele recebeu a palavra, ele recebeu a oração, eles estão em contato com ele, é alguém que ele pode contar, mas por quê? Porque ele foi adotado. Eu lembro aqui, tem muitos irmãos que foram adotados, acolhidos. Os irmãos estão percebendo o que eu estou dizendo ou não? Fala, você também prospera quando recebe semente para semear. Primeira semente que você recebeu é essa terra. Fala glória a Deus, fala glória a Deus, eu creio, irmãos. Fala, toda colheita começa com essa semente, o Senhor tem colocado para você. José certamente deve ter aprendido com seu avô Isaac, que semeou em tempo de seca e colheu 100 vezes mais. Pastor, está uma seca, começa a colher. Pastor, nós vamos ter aí, falando que vai ter momentos muito difíceis no mundo, que vai passar fome. Começa a semear. Começa a semear. Fala, Senhor, eu estou semeando agora, vou semear mais ainda. As situações vão ficar difíceis. Vai falar que a coisa está feia, a coisa está preta. Não, deixa eu dizer para você, começa a semear. Eu falo para você, o Senhor nunca fica devendo nada para ninguém. Fala, glória a Deus. Fala, eu creio nisso. E tem a última expressão da fidelidade, que fala, a alegria do Senhor é a minha força. 2 Coríntios 9, 6 a 8. Amém, irmãos? Quantos aqui estão comigo? Você crê?
Então a fidelidade é expressa no pouco. Tem pouco? Vou ser fiel no pouco. No muito o Senhor vai me colocar. Pastor, multiplica a minha célula. Seja fiel no pouco. Amém? Pastor, outra coisa, eu sou fiel no alheio. O Senhor está te dando, essa terra não é terra sua, mas o Senhor está te colocando aqui. Os irmãos entendem, percebem isso? Amém, irmãos? E nossa fidelidade é expressa na alegria de semear. Você tem alegria, irmãos? Isso aqui é o mais importante. Se você não semeia com alegria, a semente morre. Os irmãos entendem isso ou não? Pastor, que peso. Não, não é. Isso vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, ok? Mas aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Vamos até o 8. A cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Essa é a questão da oferta. O que tiver no coração, não com tristeza, e não por necessidade, foi o que foi lido a semana passada. E não por necessidade, porque Deus ama a quem dá com aleluia. Deus não pode fazer-vos abundar Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Fala, eu quero andar por toda graça. Fala, a minha vida está em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? É equivocado, irmãos, os irmãos que têm esse ensinamento, que ensinam que semear pouco é dar pouco dinheiro, e semear com fartura é dar grandes valores. Isso não é verdade. Quero quebrar isso para você e para você entender. Tem pessoas que já chegaram com muitos dinheiro aqui conosco, mas deixa eu dizer para você, tem o irmão do dia a dia. Os irmãos percebem isso? Às vezes a gente fica olhando para aquele que e não sei o que, o cara chega e fica do que a mão direita faz, a esquerda tem que saber. Deixa eu dizer para você, não é necessário. O que é necessário é você entender que a semeadura tem que ser com alegria. Fala, quantos creem nisso? Fala, nós precisamos, a verdade que o texto fala que a atitude não é o valor da oferta. Fala, não é o valor da oferta. Olha o que ele diz no 7, olha o 7 ali para mim. Cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração. Então a contribuição é do coração. Não é a quantidade, mas se seu coração for abundante e generoso, a quantidade é maior. Mas se for mínima, também o Senhor está aceitando. O Senhor entende, quantos aqui entendem isso? Não com tristeza ou por necessidade, nós não estamos com necessidade. O Senhor tem nos suprido em todas as nossas necessidades, porque Deus ama a quem dá com Senhor Jesus. Alguns ofertam porque estão fazendo uma barganha com Deus. Senhor, eu estou dando ali, se eu não der, vai acontecer, se eu der ali, o Senhor vai me trocar. Teve uma irmã uma vez, que lá em Goiânia, quem é comedor de piqui aqui? Aleluia, tem os comedores. Teve uma irmã uma vez que ela sentiu no coração dela de dar um carro. Ela deu um carro. Era uma carocha. Sabe o que é uma carocha, não? Sabe, quem sabe o que é uma carocha? Quem não sabe é um Fusca. É um Fusca. Ela deu um carro. E ela sentiu no coração, mas ela fez com alegria aquilo. E ela deu o carro. Só que quando a gente recebe um carro como oferta, amém? Os irmãos estão entendendo? A gente pega e segura o carro pelo menos umas 2 semanas. 3 semanas ou um mês, porque a pessoa pode se arrepender e depois vir. E segurou aquele carro, ela não se arrependeu, ela foi. E aí, irmãos, passou 2, 3 semanas, ela foi um dia numa concessionária. E lá na concessionária ela começou a ver o carro. E o rapaz falou para ela, e sentiu no coração, e deu um Gol para ela. É um Gol. Um Gol. Ela deu uma carocha, recebeu um Gol bolinha. Era um Gol bolinha. Só que uma outra irmã também viu. Falou, eu quero. Olha aí. E o que ela veio fazer? Ela pegou o carro dela e trouxe o carro dela. Mas aí ela falou assim, se eu der meu carro que está velho, Deus vai me dar um novo. E ela trouxe o carro velho. Passou uma semana, passou um mês, passou 2. Ela fala, Deus, o Senhor vai me dar?
O senhor falou que ia me dar o carro? Irmãos, presta atenção. Graças a Deus não vendeu o carro, devolveu para ela. Porque essa irmã fez um escarcéu lá na tesouraria, falando com o pastor, falando, não pode levar o carro embora. Não tem barganha, não tem alegria, é o coração. Não vem fazendo troca, porque você faz, Deus vai te dar. Porque você tem, Deus vai colocar. Eu vou colocar 10 para receber 100. Eu vou colocar 1000 para receber 1 milhão. Olha que Deus não faça isso não, irmãos. Deus não aceita barganha. Fala, Deus não aceita barganha. Amém? Não basta apenas dar, é preciso dar com alegria. Fala, eu vou dar com alegria. Hoje é dia da nossa oferta para nós entendermos com alegria. Fala, pastor, eu tenho aqui um dinheiro, o Senhor já está colocando no teu coração o valor aí, tenho certeza disso, amém? Presta atenção nisso, presta atenção, há pessoas que se encontram prazer em ofertar. Se você ama, você ofertará em alguns momentos, porque é possível dar sem amor. Tem pessoas que só ofertam em alguns momentos, porque elas dão sem amar, mas tem pessoas que amam, e aí quando você ama, você dá. Falar para você, irmãos, nós temos isso, e uma das questões, da questão da videira, a questão da seriedade, da questão financeira, que o Senhor tem nos colocado. E a palavra alegria aqui, presta atenção, no grego, mais do que alegria, é hilariante, uma alegria contagiante. Alguém já viu aquele vídeo que passou milhões de vezes, que tem um cara dançando para vir ofertar, e ele vira cambalhota, e ele vem pulando? Alguém já viu isso? Já viu? É lá na África, ele vem para frente, ele pula, ele vai, ele se joga no chão, ele vai para cá, porque ele tem alegria em ofertar. Você tem alegria em ofertar, irmãos? Eu falo para você. Você tem ou mais ou menos? Pastor, não tem não, mas agora eu vou ter. Por enquanto eu não tenho, mas o Senhor vai me dar alegria. Eu falo, o Senhor vai me dar alegria. Abre lá em Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Olha o texto aqui para nós entendermos isso diante do Senhor. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então, quando Deus, irmãos, presta atenção, Deus deu o reino dele com alegria para você. Você acha que Jesus, presta atenção, a Bíblia diz que agradou a Deus moer Jesus por tua causa. Está lá em Isaías. Agradou a Deus pegar o filho dele e moê-lo para que você tenha alegria hoje. Aí você fala assim, que Deus que é esse? É o Deus que se alegra, é o Deus que agradou dar-vos o seu reino. Irmão, você não entende o que é o reino de Deus. O dia que você percebeu o que é o reino de Deus, justiça, paz e alegria, e não é dinheiro, você vai entender, você vai viver diante do Senhor. Os irmãos entendem isso ou não? Olha o que ele diz, Salmo 35, 27, olha o que diz o texto, olha o que diz o texto. Cantem com júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. O que é a retidão do Senhor hoje? É Jesus. A retidão da minha vida não está em mim, em eu fazer alguma coisa correta, em eu ser correto, em eu dar o dízimo corretamente, e dar a oferta. Isso não é minha retidão, não. Ele se alegra na retidão da minha vida, que é Jesus. Jesus me trouxe retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então eu sou próspero no meu espírito, sou próspero na minha alma, sou próspero no meu corpo. Irmãos, se nós não temos a enfermidade, é o Senhor quem nos deixa ter. Meus irmãos, entende? Se alegria nós temos, é o Senhor quem nos dá alegria, no muito ou no pouco. Amém? E nós somos salvos, há uma retidão. Você sabe para onde você está indo, você sabe que você foi salvo. Os irmãos percebem isso ou não? Então, a vontade de Deus é que sejamos abençoados em tudo que fazemos. O alvo é que você tenha toda a suficiência em todas as áreas da sua vida. Quantos creem nisso? Há um mito grego, alguém já ouviu? Do rei Midas, alguém já viu esse mito? Segundo a história, ele pediu o dom para tudo que ele tocasse virasse ouro. Você já viu que nós estamos na época assim? Os irmãos entendem isso ou não? De manhã ele ficou muito alegre, porque ele tocou e tudo ao seu redor virou ouro. Um copo de ouro, garrafa de ouro. Só que aconteceu algo. De repente ele foi dar um beijo na esposa, a esposa virou uma estátua de ouro. A filha veio correndo para o colo dele, pulou quando ela tocou nele, virou ouro. Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo ou não?
Então, presta atenção, então ele chorou de desespero para que o dom fosse removido. O diabo sempre imita o que Deus faz. O diabo está tentando imitar hoje na sociedade o rei Midas, vamos fazer desse jeito. A Bíblia diz que eu e você, vamos tirar o texto, que eu e você também cremos que tudo que nós tocarmos vai prosperar. Tudo que eu tocar vai prosperar. Vamos ler em Deuteronômio. Você vai ver entender isso. Vamos entender. Deuteronômio 28:8. O diabo tenta imitar isso, mas ele não consegue. Eu vou ter da parte de Deus. Deuteronômio 28:8. Olha o que diz: Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Você vai, irmão, você vai abrir a sua porta da despensa. Fala, oh, glória a Deus. Aleluia. Eu comia macarrão, massinha da milanesa que chama? Agora tem massinha da Barilla, aleluia. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? E não é caro você ter, não. Eu costumava comer aqueles fiambre da Pá. Agora eu tenho Ramon, Pata Negra. Ele está dizendo, os irmãos estão junto comigo ou não? O Senhor está colocando, é bom, não é? O senhor estava acostumado a tomar o sangue de boi, era o vinho que eu tinha na minha casa, mas agora tem outro vinho lá, pastor, toma cuidado, é verdade. Eu só estou colocando para os irmãos, tem os irmãos que gostam de ter vinho aí, irmãos, em casa, não tem problema, o problema é você se embriagar. Mas olha o que diz: sejam os teus celeiros em tudo que colocares as mãos. Olha o Midas aqui, olha o diabo tentando imitar o Midas, olha aqui ele tentando imitar o que Deus colocou para você. Tudo que você tocar prospera. Fala, tudo que eu toco prospera. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? O Senhor te dá prosperidade nisso. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Que terra que o Senhor tem te dado? É o Brasil ou é Portugal? Fala Portugal. Fala Portugal. É onde o Senhor tem te dado, não é aqui que Ele tem te dado? O que Ele está dizendo ali? Te abençoará na terra que te dá o Senhor. Quem te dá o Senhor vai prosperar no espírito, na alma e no corpo. Fala, eu prosperarei no espírito, na alma e no corpo. Então, se você toca no doente, ele é curado. Eu fui dar um beijinho lá no doente, lá no hospital. Beijou, ele é curado. Você tocou nele, ele é curado. Quantos entendem isso? Você toca naquele que está sofrendo financeiramente, ele recebe livramento. Quantos estão junto comigo aqui? Você toca naquele que está confuso, ele ganha mente clara. Tem pessoas confusas às vezes no nosso meio, elas vão receber a mente de Cristo. Quantos aqui entendem isso? Amém? A vontade de Deus é abençoar todas as obras das nossas mãos. Fala, a vontade de Deus é abençoar todas as obras da minha mão. Fala, tudo que eu tocar vai prosperar, meus filhos prosperarão, minha casa prosperará, tudo que eu tocar vai prosperar nessa terra. Essa é a terra que o Senhor me deu. Pastor, está escrito ali? Está escrito. Vamos lá em Deuteronômio 14, 28. Olha o que diz esse texto: ao fim de cada 3 anos trará todos os dízimos do fruto do 3º ano e recolherás na tua cidade. Olha o que ele continua dizendo ainda: então virão o levita, pois não tem da parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, os que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos fizerem. Então aqui presta atenção, levitas são pessoas de outras, que são levantados como sacerdotes, são pastores, são missionários que estão por aí. Esses são os levitas, e o Senhor pode levantar essa oferta que o Senhor tem respaldo bíblico. O que nós estamos fazendo tem respaldo bíblico, irmãos. A oferta de missões, ela tem respaldo bíblico, porque o levita será colocado. Olha o que diz: aponta para aqueles que estão no ministério com dedicação exclusiva. Tem gente que saiu para ser exclusivamente aí fora. Eu fico muito grato, irmãos, ele não está aqui conosco, mas eu posso falar dele. Esses dias me ligou o obreiro Deuna, que nós mantemos uma obra lá em Guiné-Bissau. Talvez você não conheça, nem vai conhecer, e nunca você vai nem tirar férias para ir para Guiné-Bissau, porque não tem o que você fazer lá em Guiné-Bissau. Talvez você vai para New York, você vai para outro lugar, mas para lá você não quer ir.
E lá é um lugar que você tem realidade daquilo que o Senhor tem colocado. E tem sido muito bênção ali naquele lugar. Então a igreja tem prosperado naquele lugar. O Senhor tem dado graça para nós podermos ajudá-los. Talvez a gente tenha que ajudar para o resto do tempo deles, enquanto nós estivermos aqui na terra, mas nós vamos ajudá-lo. Mas você fala assim, por quê? Porque enquanto nós tivermos recursos aqui, eles serão enviados para o levita lá. Os irmãos estão entendendo? Enquanto o dízimo for levantado, o recurso vai ser enviado para o levita lá. Os irmãos estão junto comigo, não? Então precisamos ter encargo para abençoar a todos eles, todas as pessoas que trazem o evangelho. Muitos outros serão levantados. Irmãos, Portugal vai ser o maior celeiro, presta atenção nisso, de homens e mulheres sendo enviados para toda a Europa. E Portugal, irmãos, como disseram, desculpa o termo, mas é usado muito cá em Portugal, que é o pinico da Europa, vai ser o lugar com maior bênção nessa nação. Daqui vai sair muito recurso financeiro. Daqui nós iremos para Bélgica, França, Holanda, Inglaterra. E por quê? É porque o Senhor vai nos dar revelação disso. Os irmãos entendem isso ou não? Porque é projeto de Deus. Ai, pastor, eu queria ir para a Espanha. Irmãos, entenda isso que nós estamos dizendo aqui. O Senhor está nos levando nisso. Amém? Olha lá em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7, 8 e 10. Olha o que diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, e alguma das tuas cidades, a tua terra, o que ele diz é o seguinte, das cidades da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fechas a mão do teu irmão ao pobre. Não fecha não. Se foi pedido para você ofertar, não fecha a mão não. Se foi pedido para você semear, semeia mesmo. Faça com convicção, faça mesmo. Então não fica, está pedindo para você fazer, fecha o seu, fala, Deus, eu não quero, não vou fazer. Não tem problema, faça do seu jeito. Mas se foi pedido, não feche o teu coração. Olha o que diz ao irmão ao pobre: antes lhe abrirás de toda a mão, ele emprestará o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Livremente lhe darás, não seja o maligno o teu coração. O que é isso, pastor? Que maligno o teu coração? Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus de toda a obra em tudo o que empreenderes. Então não dá com o coração errado. Fala para o Senhor: Senhor, isso aqui é para abençoar o irmão. Isso é para quê? Para colocar o irmão diante do Senhor. O Senhor diz que é possível dar mesmo assim, dar um coração maligno. O que é o coração maligno? É um coração que dá, mas não faz, mas faz sem alegria. Eu não queria que você fizesse as coisas financeiras sem alegria mais. Não faça isso. Não tome decisões para você, diante da sua vida e diante das circunstâncias, para você dar sem alegria. Amém? Você precisa entender isso. Suponha, vamos entender aqui um trecho. Um pai, ele tem 3 filhos e ele ama todos igualmente. Presta atenção nisso, todos. Quem aqui tem 3 filhos? Você ama todos os filhos igualmente, mas tem um filho que ele chega para você do nada, como diz aí na internet, do Neida. E ele chega para você e no meio do dia ele lembra de você e fala: pai, eu vim aqui só para te dar um beijo, para dizer que eu te amo. E como é que você acha que fica o coração de um pai? Tão orgulhoso, né? E ele fala tão orgulhoso, ele fala assim: pai, eu só tenho tanto orgulho de ser seu filho, papai. Vim aqui porque eu te amo e dar um beijo em você. Alguém está junto comigo nisso ou não? E ele fala: eu te amo, papai. Então ele te dá um beijo e você está ali junto com ele, e o pai corre para brincar com ele. Presta atenção, naquele momento o coração do pai é tão tocado, que ele sente um amor especial por aquele filho. Eu creio que acontece isso diante do Senhor. O Senhor ama você e ama a mim, mas tem algumas pessoas que falam: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor com isso. É o que eu tenho para te oferecer, é o que eu tenho para te dar. Eu te amo tanto, está aqui. É só uma expressão do que o Senhor me deu. O Senhor tem me dado tantas coisas, eu preciso expressar esse amor para contigo. Quantos estão junto comigo aqui? Fala: ô Senhor Jesus, Deus não, presta atenção, Deus não te recompensar porque você quer a recompensa, mas porque você deu com alegria. Estou tão alegre que eu sou teu filho, Senhor. Você tem alegria em ser cristão, irmãos? Eu tenho alegria em ser filho de Deus. Alguém tem alegria em ser filho de Deus? Eu sou alegre.
Eu tenho alegria, irmãos, tem tantas tribulações. Você tem tribulações? Se quiser algumas minhas eu te dou, mas não precisa, pastor. Não precisa não, mas eu sou tão alegre em servir ao Senhor. Alguém entende que nessa terra nós somos alegres em servir a Deus? Às vezes não é do jeito que eu quero. Alguém também tem assim? Algumas coisas não são do jeito que você quer, mas nós somos alegres em servir ao Senhor. Quantos entendem isso aqui? Amém? Quantos creem que o Senhor está com você? Presta atenção nisso. João 21, estou lendo o último texto para nós virmos com o pessoal. Quem está no teclado aqui, quem pode me ajudar? É o Pedrotti? Aleluia. O Pedrotti, meu companheiro de live, aí ele e o Felipe. João 21, o Senhor Jesus apareceu aos discípulos no mar da Galileia depois de ressuscitado. Presta atenção nisso. E quando ele aparece lá no 21:9, olha o que ele disse. Ele tinha ressuscitado, estava um corpo glorificado já. Eu não imagino como é que, imagina Jesus, João viu ele ressuscitado e glorificado. E aí eles viram saltarem em terra e viram ali umas brasas em cima dos peixes e havia também pão. Presta atenção, olha como Jesus pensa em tudo no teu futuro. Ele fala, eu vou encontrar com meus discípulos, eu estou pensando aqui, vou acender o fogo, porque eles vão chegar com frio, vai ter algo aquecido, vou aquecer o coração deles, e a Bíblia diz que ele prepara as brasas, e ele coloca os peixes, e prepara o pão. Então Deus sempre prepara uma palavra, Deus sempre prepara a pessoa e as vidas, que são os peixes, e Ele vai trazer, e Ele traz ali naquele lugar. Agora presta atenção nisso, presta atenção no que Jesus vai fazer. Eles responderam que tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Às vezes você está trabalhando, não pegou nada, pastor, não tem nada. Pastor, eu estou trabalhando tanto e não tem sobrado nada. Aí Jesus fala para eles, ó, o seguinte, entra de novo aí no barco. Ah, mas Senhor, nós somos peritos em pesca. Ele fala, entra de novo, atira à direita do barco. Eles atiram a rede e eles pegam 153 peixes. Quem deu os peixes? Quem deu as direções? Quem foi? Quem deu os peixes? Os 153 grandes peixes? E Jesus pede um peixe para eles, para ele assar, que não foi o suficiente. Assim Deus faz com você. Ele já colocou o lugar, Ele já te deu o lugar, Ele está te dando o recurso, e Ele fala para você, olha, os peixes que eu te dei, dos 100%, eu só estou pedindo uma parte agora, para nós ofertarmos para as missões. Os irmãos entendem isso? Do que eu estou te dando, do que eu estou colocando para você, porque eu estou te dando direção, porque se você for por você, você não consegue pescar nada. Se você for por você mesmo, você não consegue tirar nada da água. Você às vezes está a noite inteira tentando, não consegue. Mas se eu der o recurso certo, o lugar certo, eu vou te dar o recurso, eu vou te levantar, eu vou colocar você. E eu só estou pedindo desse recurso que eu te der, eu estou pedindo um peixe para a gente poder assar. A Bíblia diz que eles pediram peixe. Trazei alguns peixes do que acabaste de apanhar. Ei, olha, irmãos, o peixe é de quem? Peixe é de quem? Deles. E Jesus está pedindo o peixe deles, mas quem deu foi Jesus. Os irmãos entendem que até nisso, e presta atenção, a Bíblia diz que eles trouxeram o peixe, ele assou o peixe, e ele comeu com eles. Então Jesus não precisava comer, porque ele tinha um corpo glorificado, ele já tinha o corpo glorificado, e ele comeu peixe e pão, só para estar com eles. Deixa Jesus participar das suas finanças, deixa Jesus participar das suas ofertas, deixa o Senhor participar disso nesse tempo. Nós fazemos isso uma vez por ano, nós vamos fazer o final de semana que vem, para quem não teve recurso hoje, mas faça hoje, você pode fazer um MBWay, você pode fazer ali na máquina, mas faça isso diante do Senhor, não fique sem participar disso, não fique sem trazer aquilo que o Senhor está falando para você. Eu já ressuscitei, você está ressurrecto comigo, à direita de Deus Pai. Eu estou falando, lança na direita da rede, tem um lugar ali na direita, lança lá que você vai ter peixe ali naquele lugar, e os peixes que você me der, traz alguma coisa para mim. Os irmãos estão entendendo isso? Para poder alimentar, para poder repartir. Quantos entendem isso?